Então vamos começar. Boa noite para você que está chegando. Meu nome é Israel Augusto. Eu sou Elza Musi. Legal, e hoje a gente vai bater um papo sobre espiritualidade, tá certo? Essa vinheta toda aqui é para ir pro YouTube, tá, pessoal? Então vamos lá. Isso. Você vai começar ou eu que vou começar falando de espiritualidade? Você vai começar, mas eu só vou ler uma frase de Leia Albert aí, leia. Einstein, que eu acho bem legal, Leia pra que eu gente. usei até no meu TCC. A mente intuitiva é um dom sagrado e a mente racional é um servo fiel. Criamos uma sociedade que honra o servo e esqueceu o dom. Uou. Eu acredito que Einstein aqui estava se referindo ao materialismo excessivo, né? Com Materialismo certeza. científico que meio que impera sobre a sociedade atual, onde as pessoas focam muito no racional, naquilo que é possível medir, controlar, comprovar pelo método científico e deixou um pouco de lado essa coisa da intuição, Uhum, né? O outro lado da nossa consciência sim. que é igualmente importante, Olha, né? o método científico ele é importante? Pô, é muito importante. Por quê? Porque ele vai buscar, por meio de uma abordagem, explicar, né, os fenômenos que se repetem principalmente. Então ele vai mensurar, vai buscar. Agora tem coisa que o método científico ainda não alcança. Eu digo ainda por quê? Porque há coisas, como a gente vai bater papo aqui hoje, que o método científico não ele alcançava 500 anos atrás e hoje ele já alcança. Aliás, não precisa nem ir muito longe. Com Jung isso aconteceu. O cara está falando um monte de coisas que o método científico não conseguia É, mensurar, verificar, e é, hoje a tecnologia já permite. Né? já que a Então, gente tá assim, falando de espiritualidade hoje, Jung falou muito sobre transcendência, uhum, só que ele falava ali no campo da teoria e a partir de vivências pessoais dele. sim, Vivências pessoais e também empíricas, né? A partir uhum, de pacientes, de compartilhamentos de sonhos, uhum, dessas coisas todas. Ele abordou muito essa questão do transcendente, da intuição. Só que na época o método científico não tinha. A gente não tinha, na verdade, tecnologia para provar algumas das coisas que ele falava. E hoje algumas delas se provam. se provam. Muitas delas se Muitas provam. delas, né? Ele foi um cara muito à frente, né, do tempo dele. E então eu queria fazer esse esclarecimento, por quê? Para as pessoas não acharem que eles estão falando de coisas. Não, a gente vai falar de várias coisas aqui. Algumas coisas a ciência já alcançou, outras não alcançou, e algumas eu creio que talvez ela nunca alcance, né? E tá tudo bem. Por quê? Porque é uma das formas de explicar a vivência, a vida, né? Tudo aquilo que a gente experiencia. Tem coisas aí que você experiencia que a ciência não consegue provar, e isso não quer dizer que ela não é verdade, né? Exatamente. Então é uma coisa que a gente precisa estar observando. Então, E até pra gente ser fiel a gente mesmo, né? Então, porque a ciência não mede e não prova aquilo que eu vivenciei deixa de ser real? uhum, Porque a gente às vezes faz isso com a gente mesmo. A gente teve uma experiência, a gente vivenciou algo que teve assim, um significado importantíssimo na nossa vida, que depois a gente começa a questionar uhum, racionalmente com o nosso intelecto, né? isso. E uma coisa, um hábito que eu passei a ter foi de anotar quando eu tenho alguma experiência assim mais Ah, importante. significativa, Uhum, ou uma vivência, ou um sonho, ou algo assim que eu percebo, porque gente, eu tenho muitas experiências com sonhos. E eu consigo hoje discernir, até por conta dessa autoobservação, discernir quando é um sonho desses assim significativo e quando é um sonho comum, dessas loucuras do inconsciente que acontecem normalmente. Mas eu consigo discernir quando é um sonho mais intuitivo que está me trazendo alguma mensagem importante. E quando eu tenho esses sonhos, eu levanto e anoto. uhum, Sabe por quê? Porque a gente deixa cair no esquecimento, a gente às vezes questiona se realmente, cara, realmente eu sonhei isso? Será que realmente foi essa mensagem que eu recebi? E aí depois que a coisa acontece, você fica assim, poxa, eu tinha recebido um sinal lá atrás, sabe? Eu podia ter agido a respeito desse assunto, mas eu ignorei. E, e assim, a gente duvida também muito da nossa intuição. E ela é tão importante, né? uhum. Esse equilíbrio, assim, do nosso racional com o nosso intuitivo é tão importante pra gente estar saudável, assim, e ter mais autoconfiança com a gente mesmo, assim. Importante.
Então eu vou fazer o seguinte, para você que está aí assistindo a gente, escreve aí o que é espiritualidade para você. Vamos começar a falar de espiritualidade em si. E é bom a gente trazer uma perspectiva, minha perspectiva, sua, né? E eu queria saber de vocês. O que você diz aí, o que é espiritualidade? Né? Espiritualidade para você é o quê? É ter uma religião, é um caminho, é se conectar com alguma coisa, ou sei lá, é o que você achar que é. Então vai escrevendo aí. Enquanto isso a gente vai conversando. O que é espiritualidade então para você? Eu acho que é uma característica bem assim, da natureza, da essência do ser humano. Uhum. É o que nos diferencia dos animais, das máquinas, dos robôs que a gente cria, inteligentes também. Porque é tipo como se fosse um senso assim de questionar as coisas, essas reflexões mais profundas que a gente faz, tipo, por que eu tô aqui? Qual o sentido da vida? Isso não é reproduzível, Uhum. né? Assim, você pode programar uma máquina para reproduzir o intelecto humano, para fazer raciocínios lógicos, para fazer conexões cognitivas, mas ela não vai questionar o porquê daquilo, qual o sentido de ser assim e por que tem que ser assim, se ela pode ser melhor do que aquilo, é, sabe? Não nesse sentido assim de desses questionamentos mais profundos, de onde que eu vim, para onde que eu vou, é, como eu faço para evoluir como ser humano e tal, assim, isso não é reproduzível. A gente não vê isso também nos animais, por Uhum. exemplo, né? Os animais também têm ali, é mais limitado, mas tem um intelecto também. Eles têm essa coisa também do emocional também, mais ou menos desenvolvido, dependendo das espécies. Mas eu acho que essa coisa do sentido e dessa busca constante por sentido e por algo maior, algo que transcende a gente, sabe? Uma conexão com algo mais. Isso. Eles não têm. Talvez até porque eles já estejam conectados, no Uhum. sentido dos animais, assim. Eu gosto muito da ideia da transcendência, né? Para mim, espiritualidade, né? Inclusive, quando a gente estuda a psicologia positiva, ela vai trazer que a espiritualidade é um dos caminhos para se chegar à transcendência. Que a transcendência é o quê? É uma virtude que todo ser humano tem, ou seja, está lá Faz parte da impregnado na gente, nossa né? essência, né? Então faz parte da gente esse impulso, né? Jung fala muito O sobre impulsos, né? transcendente. Sobre esse impulso de ir além de si mesmo. Então Aham. eu acredito que a espiritualidade é uma das formas de conseguir viver a transcendência. Isso. Tem outras formas de chegar na Tem outras transcendência. formas, né? Tem. A apreciação da beleza é uma das formas, né? É, De chegar à o transcendência. flow, né? Isso, o flow. O flow é um fenômeno bastante estudado hoje pela ciência, mais especificamente pela psicologia positiva, que diz respeito a um fenômeno que acontece quando você está tão imerso numa atividade, pode ser um hobby ou um esporte que você pratica, em que você ele mergulha tão profundo naquilo que você se funde com a atividade, você esquece de quem você não vê mais o tempo passar e você parece que você transcende, você entra nesse estado alterado de consciência. Uhum. Até o estudioso que pesquisou o flow, ele conta sempre a história de um neurocirurgião que estava fazendo uma cirurgia bastante delicada e é um cara assim que ama o trabalho dele. Ele estava tão imerso ali numa cirurgia que durou 11 horas. Que durante a cirurgia houve um terremoto, um abalo sísmico. Parte do teto da sala de cirurgia desabou. Durante tudo acontecendo ali, alguns instrumentistas tiveram que parar de assessorá-lo para poder empurrar os escombros para o lado para não atrapalhar e tal. E quando terminou a cirurgia, que ele viu aquela bagunça toda, ele tomou um susto, porque ele não viu nada. Ele não viu o terremoto, ele não viu o teto desabar, ele não viu as pessoas empurrando os escombros, nada. Ele estava tão imerso na atividade que era como se só aquilo ali existisse, todo o resto desapareceu.
Uhum. Então, isso é uma experiência transcendental, né? Que transcende, né? Que Que transcende vai ao além. ser humano. Então, Uhum. a espiritualidade, de fato, não é a única forma. Outra coisa que as pessoas também falam quando tem esses desastres, tipo World Trade Center, Uhum. é, ou outros tipos, aquele incêndio ali que teve em Santa Catarina, né? Uma Boate Kiss. As pessoas, quando elas se envolvem em desastres como esse, elas são tomadas por uma força e começam a agir ali voluntariamente no resgate de vítimas, em retirada de pessoas dos escombros, auxiliam bombeiros e elas fazem coisas que elas nunca imaginaram que elas seriam capazes. As pessoas falam, como é que eu E fiz elas isso? falam que elas são Sei. simplesmente movidas por uma força. Elas não sabem explicar o que levou elas ali e por que elas estavam agindo daquele jeito, mas é outra experiência transcendente. A pessoa simplesmente ela faz, né? É como se ela entrasse num campo, essa é a ideia mesmo, né? Como se ela entrasse num campo onde que toda a energia, a intenção daquele lugar, né? O movimento daquele lugar, né? Estivesse conduzido as pessoas para aquilo dali, né? Então, e desastre tem muito disso mesmo, né? De falar assim, nossa, a gente tinha uma coordenação e fazíamos as coisas, então a gente só no olhar se comunicava, então essa é uma forma. Aí alguém escreveu alguma coisa aí, dá uma olhadinha sobre o conceito aí de espiritualidade para si, e eu acredito realmente que a espiritualidade é um dos caminhos da gente ir além, e eu acredito que ela traz mesmo essa possibilidade de a gente ser muito melhor ou de acessar uma área nossa que a gente tem, e isso é real, uma área que naturalmente, né, só com as coisas assim, com o olhar do ser humano só para talvez assim para sua prática diária, não conseguiria chegar sozinho. A Virgínia comentou da força da empatia, Uhum. né? Talvez falando sobre esse momento aí em que as pessoas, num momento de tragédia, elas se colocam no lugar do outro e elas mergulham ali nessa energia. Sim. E começam a atuar. E é interessante ela falar de empatia, porque eu acho que a espiritualidade tem muito a ver com isso, de você acessar virtudes. Uhum. É como se esse campo, né, que você acessa por meio da espiritualidade assim, a origem mais pura das virtudes. Que a gente, assim, humanamente, a gente configura essas virtudes em arquétipos que acabam até distorcidos por conta da nossa interpretação. Mas esse campo é onde a virtude está ali na sua forma mais pura. E a gente acessa isso e experimenta isso, sabe, na origem. E por isso que é tão especial quando a gente tem alguma experiência espiritual, né? Uma experiência, assim, com a transcendência. Porque vai além daquilo que a gente conhecia até sobre aquele assunto e daquilo que a gente imaginava. Legal. E é por isso que são geralmente experiências muito transformadoras. Isso. Né, isso. pra gente. É o que Jung vai chamar de experiência luminosa, né? Que é aquela experiência que ela é tão rica para o ser que ela vai operar transformações muito substanciais, né? E vai ajudar a pessoa a se tornar mais dela mesma, né? Num processo maior de individuação, o processo de você realmente se tornar, se conectar mais profundamente com a sua essência, né? E se diferenciar do outro, do mundo como todo, né? Fazer esse processo onde que eu estou me tornando eu mesmo na minha essência, e então por isso eu acesso tudo que é virtude, né? Toda a minha constituição do ser, e isso é muito interessante, as experiências luminosas. Você já teve experiência luminosa, gente? É o que muita gente vai chamar de experiência com Deus, né? De experiência com o sagrado e tudo, que trouxe grandes lições, experiências sobrenaturais mesmo, né? E eu não gosto muito do termo natural, porque assim, se a gente tomar por a ideia de um mundo, né, de um campo espiritual, ele é tão natural, ele é tão real quanto o campo que a gente observa,
né? Então, essa classificação de que existe um mundo espiritual apartado de nós e existe, né? Não, na verdade é tudo, é porque eu não tô Tudo tá vendo. acontecendo simultaneamente, né? Isso É porque isso aqui não é um amarelo. Isso aqui eu enxergo amarelo. Mas a mosca, quando olha para ela, não vê só o amarelo, ela vê zilhares de outras cores, assim como a abelha. Por quê? Porque ele tem Aham. aquele olho que tem um monte de coisas lá mais, né? E ela consegue ver cores, traços de coisas que a gente não vê. E essa aqui é a realidade que eu consigo perceber. Por isso eu chamo de natural, mas esse nome natural Então, não é. então aí é que tá. Nesse sentido, eu acredito que quanto mais a gente desenvolve esse lado intuitivo, já que você usou aqui a metáfora do amarelo, é como se eu começasse a observar mais nuances desse amarelo, Sim. né? Uhum, Falando sobre o campo, né? uhum, Eu começo a perceber e estar mais sensível às mudanças nesse campo, às vibrações que acontecem nele, né? Porque eu já não tô mais focada só no físico. isso. Aí vem esse conceito de dualidade, né? Porque nós somos duais, né? Nós somos corpo, matéria, mas nós também somos espírito, Uhum. né? Ou Então, alma, né? Dependendo. alma, né? Nós também somos alma, né? Essa parte intuitiva do ser. E se eu tô focada só no corpo e vamos pegar aqui outra metáfora que é muito comum, que o corpo é o veículo, né? Uhum, Se eu não tô consciente dessa outra parte que é a alma, é como se eu estivesse dirigindo bêbado. Eu tô uhum. inconsciente ali, né? Então, assim, eu tenho que estar consciente desses dois lados, dessa dualidade do meu ser. E a transcendência é justamente quando você se coloca como observador Uhum, até além dessa dualidade. uhum. É quando você consegue se conectar com o todo e perceber que na verdade tudo é uma coisa só, É, exatamente. Depende né? do foco, né? Depende do Porque se o seu foco. foco é numa coisa só, aquilo que a gente É, foca expande. Então, aquilo isso. que eu boto em foco é tudo aquilo que eu consigo ver. Todo o resto está embaçado. Hoje a gente tem tecnologia no celular, né? Aí a gente vai e fala assim, não, deixa eu embaçar o fundo. Aí tem lá o retrato, né? A gente coloca retrato, a configuração, aí fica você lá todo bonitão, toda bonitona, e aquele fundo embaçado. E o que acontece é que se eu colocar só o foco em nenhuma parte da minha constituição, eu estou deixando de. Só estou vendo algo embaçado e que nem me chama tanto a atenção. Então, de repente, a gente tem que tirar a função do retrato e olhar o todo. Né? Muda a Isso. função do retrato ali no celular quando você for tirar É. foto, se bota nos 48, 64 megapixels, que quando você for dar um zoom, o interessante na vida talvez não seja o foco nesse aspecto, mas o zoom, Aham. né? Então, assim, pessoas muito focadas no material, elas estão enxergando uma parte. Pessoas que estão tirando foto do todo, não estão colocando foco só numa coisinha e deixando tudo embaçado, ela está tentando enxergar o todo, ela pode dar um zoom na hora que ela quiser em outras coisas que ela não está conseguindo ver. Uhum. Então, ora eu vou expandir, eu vou dar um zoom aqui. Então, a sacada de hoje é olhe o seu ser como um todo, não simplesmente com foco ou na matéria, ou só na água, ou na alma, né? Como se só aqui dentro, né, fosse importante, ou como se só o seu corpo fosse importante. Então, trabalhe tudo. E na hora que você precisar dar um zoom, observar alguma coisa mais de perto, você dê esse zoom, né? E não simplesmente fique É. focado numa só parte do ser que você tem. A gente até falou aqui em algum episódio anterior sobre essa necessidade da gente trabalhar dentro e fora, Sim, construir né? dentro e construir fora. Isso, construir dentro da gente e construir fora, essa coisa de cuidar da alma e cuidar também das nossas ações, das nossas Uhum, atitudes em concretizar aquilo que a gente tem intuído na alma de sabedoria, de positivo, né? Porque senão não vale de nada, né? Se eu coloco o foco só numa coisa ou só em outra, é, a gente está incompleto. A gente vai viver meio que em dissonância cognitiva, sim. né? Que é como se o nosso eu menor, que esse ego racional, estivesse em desacordo com o eu maior, que é esse que acessa a sabedoria universal, né? Uhum. E a gente vai estar sempre ali em desacordo. É como se eu tivesse uma janela que está suja. Se eu limpar só o lado de fora, ficar trabalhando só no externo, mas do lado de dentro continua embaçado, eu vou continuar não vendo nada, Sim. né? Ou o contrário, se aquelas pessoas que se consideram espiritualizadas, mas vivem lá no paz e amor,
e só que ignoram o mundo exterior e não agem e não produzem ação, não produzem resultados e não impactam a vida dos outros. E é como se elas estivessem limpando só o lado de dentro da janela e Isso, esquecendo do lado do de lado de fora, fora. exatamente. Então a gente tem que trabalhar em ambos, né? O Uhum, dubi-dubi-du, que a gente já falou uhum. aqui do Amit Goswami, é o ser e o fazer, o ser e o fazer. Quando eu tô trabalhando no interno, eu tô trabalhando no ser. Mas aí esse ser precisa se concretizar no fazer. É. Porque é a hora que eu tô impactando o mundo com aquilo que eu trouxe de E positivo, esses da dois polos, espiritualidade. eles são tão, assim, caricatos. Porque, assim, quando você pega uma pessoa e fala assim, fulano, às vezes, fulano é muito espiritualizado. Aí, qual é a imagem, às vezes, que você tem da pessoa? Do bicho grilo. Daquele cara doidão, que não tá nem pra nada, daquela menina que É. e tal, tal. E ao outro lado, a pessoa que é totalmente, sabe, racionalizada, só pensa no racional e tudo, extremamente cético. É importante ter um ceticismo, principalmente científico, de você não acreditar em tudo de qualquer jeito, né? Então dá uma olhada no ceticismo científico. Isso não significa que você tem que desacreditar de tudo, né, o tempo todo e não É. aceitar. Eu acho que uma Nem que grande a jogada ciência é vai essa. invalidar um fenômeno que você vivenciou. Não é isso que a gente está Uhum. dizendo. Mas é você não exercer uma fé cega nas coisas, Isso. sabe? É você. Você tem uma mente com um propósito, né? Você Uhum. tem que ter um senso crítico para aquelas coisas que você aprende, vivencia, acredita. E é uma jornada muito individual, eu acho que só você pode realmente avaliar, mas use das faculdades que você tem em si, né? As faculdades racionais também têm um propósito de ser, então use seu senso crítico para questionar, Uhum. sabe? Algumas coisas que você ouve, algumas coisas. Por exemplo, é muito comum em igrejas pessoas terem é, experiências que meio que são forjadas, experiências espirituais forjadas, às vezes por um mover ali muito mais emocional do que qualquer outra coisa, Uhum. né? E é quase que é quase não, é um processo hipnótico. Uhum. Isso acontece. A gente vê isso acontecer. E isso acontece também, às vezes, num show, num festival musical, né? Isso acontece em manifestações de rua, Uhum. né? As pessoas se sintonizam numa vibração, estão ali trabalhando no mesmo aspecto do inconsciente coletivo, todo o campo se move com aquele propósito, como a gente falou, e você acha que você está tendo uma experiência espiritual, quando na verdade você está movido ali, às vezes por uma energia que é humana, Uhum. que são pessoas se movendo para uma direção equivocada. Você não acha que isso também faz parte do fenômeno religioso? Porque, assim, o que eu penso? É, Assim como existe quem o somos ego, nós para assim como julgar existe o também? ego racional, existe o Uhum. ego coletivo. Sim, sim. Jung fala do inconsciente Uhum. coletivo, Uhum. né? E não, então, nem todo fenômeno coletivo que acontece é espiritual. Sim. O que eu acredito que é importante nesse nível é você. É o que fica daquela experiência que eu tive em algum lugar, seja em casa, seja num templo, seja em qualquer lugar. O que fica daquela experiência que vai construir virtudes em mim? Eu acho que é o que É. fica que vai definir realmente se Qual foi é o tipo de ou experiência não, que eu que tipo de tive? experiência, se É. for uma coisa só emocional, uma coisa racional, uma coisa que a gente coloca como espiritual. Então, assim, se foi feito algo sem um propósito, você não consegue extrair nada dali, e aliás, só você pode julgar. Quem sou eu para julgar a É. experiência de outra Quais pessoa, são os né? frutos, né, Isso. disso? Então, qual o fruto? Qual o impacto que aquilo dali teve para você ser uma pessoa melhor, né? Uma pessoa mais conectada com Deus, uma pessoa mais espiritualizada, mais empática, porque as experiências luminosas, né? A experiência espiritual, ela tem que ser algo que me conduz para um melhoramento de mim mesmo Uhum. e
e como eu evidencio esse melhoramento de mim mesmo, a forma que eu me comporto e a forma que eu enxergo em relação ao mundo. Então, em relação ao outro. E aí você tem muito sobre isso. Então, quem são as pessoas mais espiritualizadas? São as pessoas que amam ao próximo como ela mesma, ou seja, tem uma visão empática. Se alguém está precisando de roupa, se alguém está precisando de comida, se alguém está precisando de bebida, se alguém está precisando de um alimento para a alma ou físico, ela vai dar. Ou a pessoa que tem todos os trejeitos de uma religião, né? Então, assim, quem é a pessoa espiritualizada? É a pessoa que aparenta ser o bicho grilo, né? O bicho grilo é aquela galera... Eu vou tal, dizer que, mais. Tem muito ateu que é mais espiritualizado, do que que é um alguns paradoxo religiosos. gigante, né? Porque as pessoas, elas têm essa... não tem, gente, não tem para onde a gente fugir, porque transcendência é tão natural para a constituição do ser quanto respirar. Então, mesmo a pessoa que queira negar a necessidade de transcendência por meio de exercer a espiritualidade, ela vai buscar exercer isso de outra maneira. E o fato é que a experiência mostra, né, da vida das pessoas e o nosso observar sobre a vida das pessoas que isso é algo inevitável. Essa necessidade de sair do seu quadrado, de não viver só ali, sabe, o seu egoísmo, ou o seu narcisismo, ou sua vida só. Então, a necessidade de você expandir, eu acho que é um impulso, não tem para onde correr. Sabe? É como se alguém tivesse com a mão aqui dentro e te empurrando para fora. Não tem para onde ir. Assim como todos nós somos dotados do impulso sexual, que é uma necessidade humana, né? E de todos esses seres que estão aqui ao nosso redor, aqui tem 2 cachorrinhos. Então, assim, o impulso deles, no nosso impulso sexual de crescer, sobreviver por tempo suficiente, deixar filhos, né? Reproduzir, assim como é nosso impulso sexual, nós também temos um impulso de individuação, de se tornar quem a gente deve ser, quem a gente pode ser, quem eu sou na minha essência. Assim, eu também tenho um impulso de viver a espiritualidade, a transcendência. Então, são impulsos que, uma vez reprimidos, eles vão me trazer problema. É como se eu estivesse tentando aprisionar a explosão de uma bomba. E não o tem mais como. incrível é que muitas vezes a religião reprime esse impulso. Sim. Reprime, né? Quando você condiciona as pessoas a dogmas, aquilo que pode, que não pode. E isso já vi muito, assim. Às vezes a pessoa tem uma experiência espiritual que tá um pouco fora da caixinha que a igreja determinou ali. E aí a igreja abomina, a pessoa fica com medo e ela não volta a falar sobre o assunto. E ela começa a tolir, às vezes, até aquela faculdade que ela desenvolveu em si ali, aquela intuição, e começa a abafar aquilo ali e se rende àquele condicionamento que, na verdade, é uma imposição meramente humana. E está deixando de conhecer a verdadeira e de se integrar à verdadeira espiritualidade. Quando você diz igreja, você está se referindo a sistemas religiosos. Sistemas religiosos. Tá, entendi. Porque aí fica mais amplo, um pouco mais amplo. Fica mais amplo, porque isso independe de religião, né? Isso pode acontecer. Então, espiritualidade, não necessariamente eu tenho que ter uma religião para exercer, para viver minha espiritualidade. Não. Eu não tenho. Eu não vivencio, não sou membro de nenhuma igreja, não frequento nenhuma religião específica. E nunca estive tão espiritualizada na minha vida quanto essa fase agora, em que eu não estou condicionada por nenhum dogma. Em que é como eu me sinto livre, inclusive, sabe? Para acessar o meu eu maior, para me conectar com Deus. Eu nunca me senti assim tão íntima dele quanto tem sido agora que eu estou meio que... Fora de um sistema religioso. Fora de um sistema religioso. Assim, eu acredito que pertencer a um sistema religioso ou não é o fruto. Não, e assim, eu acho que para muitas pessoas pertencer a um sistema religioso é o caminho para a espiritualidade. Para mim não funcionou. Entendeu? Porque eu tenho um valor muito forte em mim de integridade.
Então, assim, aquilo com que eu me envolvo profundamente e eu tenho que estar vivenciando aquilo que eu estou pregando. E a partir do momento que eu começo a ter consciência de que muitas das coisas que são pregadas ali são meramente ensinos humanos, que aquilo não tem a ver com espiritualidade, eu já não consigo vivenciar. E se eu não consigo vivenciar, eu começo a me sentir incoerente de estar naquele lugar, convivendo com aquelas pessoas, sendo que eu não acredito nas mesmas coisas e não consigo agir do mesmo jeito. Uhum. É como se eu estivesse traindo aquele sistema e eu começo a E é melhor exercer não estar lá. cobrança. Eu começo a fazer cobrança a mim mesma, começo a julgar o irmãozinho. Aí é ruim demais. Não é Eu não legal. consigo estar. Então, eu prefiro não... Visito. Uhum. Adoro. Adoro visitar a igreja, gente. Não tô falando só de igreja evangélica. Adoro o momento do louvor ali da igreja evangélica. Gosto de ir em igrejas católicas. Recentemente tenho descoberto outras religiões também que eu tenho muito assim comigo um ensinamento bíblico que diz: retei o que é bom e desprezai o que é mal. Então eu aprendi a reverenciar as coisas boas, reverenciar tudo que é e a enxergar Deus em todos os lugares, em todas as pessoas, porque hoje eu tenho essa consciência. Eu acho que até nessas experiências assim de transcendência que eu tive, eu meio que em alguns momentos consegui vislumbrar assim de longe essa não dualidade e compreender que Deus está em tudo. Uhum. E às vezes até numa busca equivocada, num ritual que eu julgo equivocado, eu consigo ver a Deus. Porque Sabe? que eu vejo assim a E intenção reverencio. positiva da pessoa, né? Exatamente. Então assim aquele impulso, né? Quem sou eu, né? Para dizer que o impulso, tá? Daquela pessoa na busca de viver o sagrado não é genuíno. Então, eu li um livro recentemente chamado Os Outros da Bíblia, né? Eu sou cristão, eu acredito na morte e ressurreição de Jesus, que Jesus é a expressão de Deus. Eu acredito nisso e tenho experiência com isso, né? Mas esse livro foi uma coisa assim que desmistifica. Eu já tinha estudado sobre isso em outras ocasiões e feito vários outros tipos de reflexão. E o que esse livro ele faz? Os Outros da Bíblia. Se você puder, dê uma olhada. É um livro pequeno, acho que ele deve ter uns 200 e poucas páginas. E ele faz o caminho estudando a cultura e o comportamento cultural, religioso de todos os povos que tiveram contato desde a época da formação do povo judeu até quando Jesus vem, né, a ser manifesto. E você vê ali que surge na Mesopotâmia, tá? E ali na Mesopotâmia você vê que vários rituais, jeitos de adorar, de expressar, sabe, de viver o sagrado. Abraão importou aqui dali e ensinou para Isaac, e que Jacó também teve. E o contato do povo de Israel com os cananeus importou coisas, até o jeito de se referir a Deus. O nome ali, porque a língua muito falada na Mesopotâmia era o aramaico, né? Então, tudo isso, toda essa vivência, e fora as coisas anteriores, né, que a gente pode citar. Então, os judeus também tiveram contato logo depois com os cananeus, com os babilônicos, e foram levados cativos, e isso e aquilo. E em todos os lugares, você vê o relacionamento desses povos com o divino. E com o divino que a gente chama de Deus hoje. Tá? E não é o Yahvé, vamos colocar assim, com o divino que a gente chama de Yahvé, que é o Yahvé tanto para os muçulmanos, quanto para os cristãos, quanto para os judeus. Deus se mostrando e se relacionando com aqueles povos. E todos esses povos buscando a Deus, né? Quem sou eu para dizer que Deus é meu, né? Isso, exatamente. Então, o que a gente tem? A narrativa bíblica, ela é uma narrativa essencial, porque é por meio da narrativa bíblica que eu tanto posso enxergar o relacionamento de Deus com os outros povos, e Deus mesmo, na Bíblia, dá testemunha disso, né? Falando que, por acaso, meu nome não é louvado nos quatro cantos da terra,
né? Eu também não me apresentei para os outros povos Aham. e tal. Então Deus, ali na Bíblia, ele faz essa menção, né, do viver dele com os outros povos também. E a Bíblia é essencial nesse sentido porque ela traz a revelação, né, por completo ali da expressão de Deus e de toda a intenção de Deus para com a humanidade, né, de que em algum momento nós estávamos uníssonos, né, com Deus e a humanidade, o homem, seja Adão um ser, ou seja Adão a representação da humanidade, que as duas interpretações são possíveis, é, o Adão, a humanidade ou o homem se afasta de Deus, escolhe viver pelos seus próprios julgamentos, se afastando de uma essência, se afastando das virtudes, porque Deus cria o que é bom. E o que é o mal? O mal é a não prática do que é bom. Então, Deus criou a Aham. maldade? Não, Deus não criou a maldade, Deus criou aquilo que é bom. Lá em Gênesis você vê que tudo que Deus criou era bom, e quando ele fala em relação à humanidade, ele fala, e viu Deus que isso era muito bom. Então, tudo que Deus cria é muito bom. E o ser humano, em algum momento, lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, né, que é a representação, a simbologia, desse momento em que decidiu-se, não, calma aí, quem vai escolher o que é bom e o que é ruim somos nós. Então, eu escolho Gente, praticar o bem e eu escolho não praticar o um bem. aspecto interessante que eu me lembrei que agora que você falou da árvore do conhecimento do bem e do mal, é justamente essa dualidade. A Cabala ensina que, que a queda do homem foi justamente esse essa entrega à dualidade. É deixar de deixar a conexão com o todo para ter essa noção de eu, nós e eles. Eu sou bom, ele é mau. Deus é meu, dele não. E essa coisa dual é o que nos afasta da conexão com Deus, da espiritualidade. Isso representa a queda do homem. Então, a verdadeira espiritualidade é algo que nos tira dessa dualidade que está meio que impregnada na nossa essência. Tá, a Virgínia que perguntou sobre Israel e o livre-arbítrio. Aí a gente vai ter que conceituar o que é o livre-arbítrio, né? Porque aquilo que a gente chama de livre-arbítrio, as interpretações, né, mais assim, mais recentes, né, com a intenção ali do texto, fala sobre livre escolha, né? Então nós temos uma livre escolha e não um livre arbítrio no sentido de que nós não conseguimos dominar o arbítrio das coisas, né? Então as coisas também são obscuras. Então dentro das possibilidades que tenho, eu tenho a livre escolha. Tanto é que o ser humano escolhe não estar mais vivendo o que é bom. Então, essa é a grande mensagem do texto, né? Ali naqueles 2, 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, é que o ser humano, né, a humanidade, ela escolhe não viver aquilo que é bom e se afasta de alguma forma, né, dessa conexão em uníssono, né, tocando a mesma música, né, com Deus, com a fonte. Então, que eu vejo, né, eu estava falando sobre essa. Vou chegar aqui um pouquinho para cá, que você está fora do foco. Estava falando sobre esse caminho, né, do povo judeu e eu acredito mesmo que Jesus é a expressão, né, de tudo. E Israel e os outros povos, e as religiões de matrizes africanas, e as outras religiões e tudo, como é que há uma resposta? Olha, para mim, imagina que todos nós estamos numa busca legítima de viver e de buscar nos conectar com a fonte, com Deus, com a consciência iluminadora, com o eu essencial, né? O eu maior não, como é que é? O sagrado e tudo, né? Estamos todos nesse caminho, nessa busca, tá? E cada povo tentou viver o sagrado da sua própria maneira, a sua própria maneira, e buscar se encontrar com Deus, os egípcios, os mesopotâmios, os babilônicos e todos, né? Então, para mim, é como se todas essas buscas fossem legítimas, e de verdade o são, mas que eles não tivessem todas as informações, porque lá em João, de novo, quando... Ninguém tem. Ninguém tem, né? Mas Jesus é a grande revelação, porque quando lá em João,
no Evangelho de João. É, está escrito assim, né, que Então, o ninguém verbo... tem no sentido de que, assim, mesmo Jesus tendo revelado toda a verdade, muitos, seu povo não Uhum, recebeu, e os poucos que o receberam uhum, distorceram essa verdade na religiosidade. sim. Nesse sentido que eu estou dizendo, a respeito do sistema religioso cristão que a gente tem hoje, Uhum, que é bastante distorcido, né? E eu tava até. Foi o assunto que eu comecei a falar com você tá. hoje. Eu falei, deixa eu Deixa eu só preparar. complementar o que eu Tá, estava falando, que aí completa o que você você tá vai falando e nesse eu daí. falo. Tá. Quando eu estava falando do livro de João, era justamente sobre isso, que aquilo bugou não só a cabeça dos religiosos da época, Uhum. aquilo bugou a cabeça dos gregos, dos romanos, porque o que é falado lá? Né? No princípio era o verbo, e o verbo está com letra maiúscula. Né? Então, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Né? Estava com Deus e era Deus. Uhum. Né? E por meio do verbo, tudo que foi feito se fez. E sem ele, nada foi feito. Né? Tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Né? É o versículo 1 e 2 ali. Então, quando ele fala a palavra verbo, ele dá um bug do milênio. Nossa, quem é anterior ao ano 2000 vai lembrar disso aí. Vai dar um bug do milênio na cabeça dos gregos, porque tudo que os gregos queriam era encontrar o verbo. Tudo que o romano tinha aprendido com o grego era encontrar o verbo. Por quê? Eles queriam entender qual era a expressão de Deus. E João fala assim, essa expressão de Deus que todos os povos estão buscando é Cristo. Olha o quanto isso é bonito. Né? Então, assim, é como se as pessoas não tivessem entendido ainda isso, ou não tivessem tido essa informação. Mas toda a busca dessas pessoas de se conectar com a fonte, com o divino, com a consciência iluminadora, ou com qualquer outro nome que se queira dar, é uma busca legítima. Isso. E qual que é o propósito da espiritualidade se não nos elevar como seres humanos, nos levar a um desenvolvimento Sim. e a um caminho de crescimento que nos aproxime daquilo que Cristo foi. Uhum. Porque o que eu estava falando para você hoje na hora do almoço, que Sim. eu falei, vou cortar, que eu acho que esse é assunto para hoje à noite, é justamente isso. O que o sistema religioso fez? Criou um personagem em Jesus Cristo com o qual as pessoas se identificam cegamente e idolatram. Idolatram o personagem. Isso! Né? Você já parou pra pensar que Tá tem muita gente que é idólatra de Jesus Cristo? Mas, Elza, será isso possível? Se Jesus é a expressão do próprio Deus, você pode idolatrar? Sim, se você o vê como um personagem, como uma imagem construída, e o venera e o invoca para atender às suas necessidades, sim, você é um idólatra de Jesus Cristo. E principalmente se isso não se traduz na vida. Né? Porque será... exatamente, porque será que ele queria ser invocado como um personagem para atender às suas necessidades? Ou ele queria evocar em você os valores, as virtudes que ele expressou? Ou será que ele queria que você se espelhasse nele e se transformasse em alguém semelhante a ele, com um caráter semelhante? Que é o resgate do propósito do ser humano. Aliás, eu vi que é ser a imagem e semelhança de Deus. Acho que foi até aquele... alguma coisa lá de Deus, que é com o Morgan Freeman, que passa na Netflix. Uhum. Num dos episódios, ele entrevista um judeu, que é judeu, mas que aceita Jesus Cristo. Uhum. E ele fala que a mensagem de Jesus Cristo é dura até os dias de hoje, porque o que ele vem fazer é uma reforma de caráter. E que as pessoas não estão dispostas. Uhum. Uhum. Né? As pessoas não estão dispostas a essa transformação. Eu vejo o seguinte, né? Segundo a mensagem do Evangelho, Jesus veio reconciliar, né, o homem com Deus. Então, existia um caminho que foi quebrado e que era irreconciliável. E Jesus veio, por meio da morte e ressurreição, reconciliar nesse caminho. Só que a evidência de que eu estou reconciliado com a fonte é expressar fruto. Que fruto é esse? É o fruto da reforma de caráter do ser humano. E não é só eu me escorar ali na ponte que ele colocou e ficar. Não é só isso, porque né? É um caminho, é uma jornada. Exatamente. Né? A gente vai fazer essa jornada. E isso eu posso transferir para outras visões religiosas. Cristo encarnou o próprio amor e
a mensagem que ele deixou é para que nós sejamos carta viva, nós sejamos o próprio evangelho e não ficar só pregando da boca para fora. E eu posso levar isso para outras religiões. Se você levar isso para o budismo, Siddhartha Gautama, ele veio dar um exemplo de paz. Ele quer que você simplesmente o venere como Buda, ou ele quer que você seja paz. A paz que o mundo tanto precisa. Exatamente. Então, religiosidade é muito diferente de espiritualidade. A pessoa que é espiritual é aquela que se dispõe a uma reforma de caráter, a uma transformação interior que se traduz em atitudes exteriores, que transforma o meio que ela vive e transcende até além. E por dentro faz o quê? Transbordam rios de águas vivas. Essa é a ideia. Bom, vou falar um pouco de experiência religiosa. Já tive alguma também, né? Eu, com 16 anos, mais ou menos, né? Eu frequentei... Aliás, em tudo na vida, né? Eu sempre fui muito precoce, né? E acho que com 16 anos eu já tinha feito todas as misérias que eu podia ter feito. Os pelos do cachorro voaram aqui. Todas as misérias que eu podia ter feito eu fiz até 16 anos. E aí meu pai fez uma carta dizendo, cara, não foi para isso que eu te criei, né? Bota teu joelho no chão aí e vê se esse é o caminho mesmo. E eu passei a frequentar uma igreja, né? Me busquei e falei assim, não, realmente eu tô indo contra, né? Na contramão da imagem e semelhança de Deus. Então eu preciso fazer esse resgate de viver, né, novamente o transcendente, de transcender por ali, porque todas essas buscas que eu vejo que na adolescência se faz, até de homens adultos e mulheres, e estão, assim, sabe, e perdem o equilíbrio das coisas, é tudo uma busca de tentar se equilibrar e se calibrar, né, até por não responder bem o impulso, né, de transcendência. Então, tem tudo isso, mas isso é um papo mais profundo para outro momento. Mas, enfim, com 16 anos eu comecei a frequentar a igreja, né, e tudo, e com 20 e poucos anos, ainda muito novo, né, e sempre fui muito fundo em tudo que eu fiz, sempre estudei muito, né, então eu estudei muito, aprendi o grego, estudando o grego ali, não sou uma pessoa que domina o grego, mas já tinha um domínio ali de conseguir ler no grego, entender diversas palavras e pesquisar, tanto no grego quanto no hebraico e tal, essa coisa toda, né, não sou uma pessoa que fala grego, né, mas até hoje eu pego, sento, leio e consigo entender algumas boas partes, né, mas o mais importante é ter os recursos e estudar, né, o que aquilo significava. Hoje a gente está tendo contato com o aramaico, além do grego e do hebraico, e assim, enfim, fui pastor auxiliar em uma igreja durante 2 ou 3 anos, 3 anos, né, durante 3 anos, e mesmo muito jovem, sendo pastor, acompanhei várias pessoas, ensinei, produzi material, fiz um monte de coisa, busquei fazer melhor. Mas eu comecei a não caber mais dentro de um sistema religioso, não porque eu era muito fora da caixinha, mas porque eu vi coisas dentro de um sistema religioso que não estavam alinhadas, né, com o evangelho em si, né, com a busca de ser a imagem e semelhança de Deus. Mas não é que eu fiquei olhando para as pessoas, e não é que eu estava olhando para a pessoa que estava ali na igreja. O problema é que eu vivi com a liderança. E quando você vive com a liderança de uma igreja e você vê coisas que estão mais parecidas com o farisaísmo, né, e com a corrupção, tá, do que realmente com, sabe, levar as pessoas ao caminho mesmo, essa religião que quer que você negocie com Deus, né, que você dê e de qualquer jeito os tantos por cento, e tem sempre uma campanha financeira que está atrelada a uma bênção nisso. Eu comecei a questionar e falar, olha, eu já questionava muito, mas comecei a falar, o caminho não é esse, e é certeza que não é esse, né, porque não é esse caminho que eu vejo no Evangelho. E então foi assim que eu saí de um sistema religioso, eu frequentei outra igreja, fiz um trabalho também lá, com jovens e tudo, foi muito bacana, mas assim, passei a sempre ter uma questão em que o ciúme do ser humano, né, em relação ao sistema de poder, porque sistema religioso implica num sistema de poder, né, então tinha um sistema de poder ali e que de alguma forma, a maneira que eu conduzia as coisas, ela não
dava match com o sistema religioso e passei a ter até algumas questões de pessoas muito antigas da igreja, era uma igreja já tradicional, tentarem, não, calma aí, por que isso está sendo feito desse jeito e tudo? Sendo que o fruto desse trabalho, que era levar mais os jovens que já estavam na igreja a serem mais a imagem e semelhança de Deus, e tantos outros jovens que vieram, as pessoas não estavam olhando o fruto. E aí eu passei a pensar, eu falei, não, isso é irremediável. Então a minha vida agora é a seguinte, passou no meu caminho, é o meu próximo. E o ordenamento é, ama o próximo como a ti mesmo. Então todo mundo que passa no meu caminho, eu busco transbordar o amor de Deus e ensinar e apoiar e fazer aquilo que precisa ser feito como uma pessoa que realmente teve um caráter transformado. Mas isso é ser carta viva, né? Eu tive um pastor, assim, que eu gostava muito dele. Gosto, né? Pastor Toninho. E ele falava muito isso. Pregaremos. Se necessário for, usaremos palavras. Minha avó também falava isso. E o Toninho era muito assim. A igreja que a gente tinha hoje mudou. Hoje é uma filial da Lagoinha, mas na época era a Comunidade Plenitude Cristã. E era uma igreja que não vivia de eventos e conferências, essas coisas. Quando não era dia de culto, a gente estava um na casa do outro, a gente estava fazendo churrasco, estava jogando futebol, estava fazendo, sabe, a gente convivia. Uhum. E era esse convívio que era muito frutífero. E eu acho que isso se aplica em qualquer coisa. Tanto para o nosso crescimento, quanto para as pessoas que a gente estava convidando, que a gente estava trazendo, que a gente estava fazendo amizade, que a gente estava construindo de fato uma comunidade. Sim. Era algo muito assim, muito natural, muito espontâneo. E a força do grupo é importante. Tem gente que realmente precisa da força de grupo, e eu acho que a força de grupo é legal, né? E tem gente que realmente não precisa. Por isso que eu falei que, assim, para muitas pessoas, o caminho da espiritualidade vai ser esse, vai ser o sistema religioso. Como eu vejo que ele, para muita gente, por exemplo, numa comunidade como a do Toninho, assim, cara, maravilhoso, muito legal. Só que, assim, eu não julgo aqueles que não se enquadram nesse tipo de caminhada, como é o meu caso, por exemplo. Hoje eu não me vejo membro de uma igreja frequentando e tal, porque é aquilo que você falou, a partir do momento que você enxerga determinadas coisas, determinados dogmas que vão além da própria palavra, algumas coisas, e você não consegue vivenciar aquilo e você começa a se sentir desencaixado ou ser julgado pelas próprias pessoas, ou você mesmo começa a julgar aquelas pessoas de lá e começa a ter esse conflito, essa dissonância cognitiva. O que são os dogmas? São as regras, né? Então, assim, ao invés de se orientar por princípios que são eternos, verdades eternas, né, que são muito apresentadas ali até o 7º capítulo, né, o 7º dia, né, da criação ali por meio do livro de Gênesis, que ensina tantas coisas, né, ali, até o 7º dia existem diversidade de princípios ali que são eternos, aplicáveis em qualquer circunstância, ocasião, né? E quando a gente tem um sistema de regramento que quer limitar especificamente o tipo de roupa que você usa, a forma que você corta o cabelo, né, a forma que você presta um culto, né, a maneira como você deve conduzir tudo, a forma que você deve se relacionar com as pessoas que estão para além do sistema religioso, né? O dia que é sagrado para você, ou se você faz todos os dias sagrados, se todos os dias são sábado para você, ou se só o dia do sábado é o sábado, se o sábado é no domingo, se o domingo deveria ser no sábado. Nessas regras, e quando você vem, e assim... Agora, se você se enquadra nessas regras, mas não produz o que é mais importante, que são os frutos do Espírito. Para mim, é uma tentativa de simplificar a vida que deveria ser vivida por um segmento de propósito, vivida por meio de princípios, que é o quê? Cultivar virtudes. Tudo aquilo que seja a Bíblia, seja o código de conduta dos samurais, seja a religião afro, seja as várias, né, que existem e tudo, seja o judaísmo. A maior parte das religiões, eu só não vou falar 100%, para não ter amanhã alguma que apareça aí e a gente fique naquela, mas 99% estão em busca de viver virtudes, de ensinar o ser humano a fazer um resgate do seu eu essencial. Todas as religiões estão em busca de fazer isso. E foi aquele papo que eu disse. Algumas, talvez, na minha opinião, tenham toda a informação.
a informação completa, que seria a expressão de Deus, Cristo, que veio reconciliar o homem com Deus. Essa é a minha perspectiva. Mas o caminho do sagrado que várias religiões tentam fazer é essa reconexão do homem, de atender esse impulso que nós temos de transcender e de se conectar com a fonte. E aí, gente, alguém tem alguma pergunta aí para fazer? Pode colocar, a gente vai responder no final, tá bom? A gente já está começando a caminhar, né, para o final. E a gente vai papeando, batendo um papo aqui. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário para fazer, pode soltar aí e a gente vai conversar mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa sobre espiritualidade? Tem um monte, né? Mas alguma coisa assim a mais sobre espiritualidade, você queria aproveitar esse momento para falar? Eu acho que tem. Não sei se eu conto. Não sei se as pessoas vão assustar. Mas assim, eu tive experiências muito, muito relevantes, assim, recentemente. Acho que aqui uma eu contei num episódio aí anterior, que foi uma experiência que eu tive quando eu estava internada por Covid, né? Que eu me vi fora do meu corpo e tal. Aquilo ali pra mim foi uma experiência luminosa, como dizia Jung. Mas teve uma outra experiência muito recente em que foi essa até que eu tive esse vislumbre do que seria essa visão não dual, sabe, da existência, de sentir uma conexão com o todo, de ver Deus em tudo. Inclusive eu sentia em mim, era como se eu ouvisse Ele me dizendo, eu estou em tudo que é, e como se tudo, até os objetos que eu olhava estivessem impregnados de Deus. E eu simplesmente tinha esse sentimento de reverência por tudo. E eu me lembro que nesse dia tinha uma mãe perto de mim, assim, que estava brigando com o filho dela. E inclusive ela estava com um monte de cristais, umas coisas assim, sabe? Tipo, acho que fazendo um ritual, alguma coisa, que pra mim não fazia sentido o que ela estava fazendo e o comportamento que ela estava tendo e tal. E antes de ter essa experiência, eu estava julgando o comportamento daquela mãe, daquele filho. E quando veio essa experiência, eu passei a reverenciar eles ali também, sabe? Era como se eu tivesse enxergado que eles também estavam na busca deles. E eles estão no momento deles, da jornada que não me interessa, porque essa jornada é individual para cada um. E eu consegui reverenciar aquilo, e eu consegui cessar o meu julgamento. E eu acho que espiritualidade é um pouco isso, é quando a gente consegue calar o ego racional, calar esse julgamento excessivo do ser humano, sossegar o facho, sabe? E ver, e assim, explorar essa capacidade de ver a Deus em tudo e em todos mesmo. Não é que Deus está nas coisas, mas que as coisas, elas têm um potencial de que, se a gente apreciar a beleza e a excelência, de nos revelar o divino, né? De nos revelar Deus. Não é que essa madeira é Deus, é que É uma coisa diferente, não é aquela visão hindu de que o elefante é Deus, a vaca é Deus, o rato é Deus. Não é nesse sentido de venerar tudo. Não é veneração, é que a beleza reverência, é diferente. Não é uma veneração, tipo uma idolatria, uma fé cega. É uma reverência de tipo assim, isso está aqui por um propósito, isso faz parte, isso contribui para um fluxo de vida que está sendo orquestrado por algo maior, e eu consigo compreender e capturar isso nesse momento. Legal. É tipo isso, entendeu? Eu não sei se eu consegui fazer entender. É como se as coisas tivessem um potencial de nos revelar um pouco dessa beleza e da glória de Deus. Quando eu vejo um trabalho bem feito, eu vejo, sabe, que Deus dotou aquela pessoa, né, com... Não que aquela pessoa não tenha construído aquilo, mas existe aquela pessoa conseguiu se conectar com um potencial. É a apreciação da beleza. Eu já tinha experimentado esse sentimento antes com a natureza. Porque, assim, a natureza expressa a glória de Deus, né? Sim. Você vê, assim, é tudo tão perfeito, tão complexo, tão lindo, tão singelo. E aquilo realmente nos acende algo, assim.
Mas é, eu estava num ambiente fechado e eu estava olhando para pessoas e para objetos. Eu jamais imaginei que eu ia ter aquele lampejo ali naquele Uhum. momento, sabe? É. E foi um negócio muito É, louco. é muito daquilo que o Sócrates, né, falava, né, sobre a busca do que é bom, né, do que é belo, Rodrigo, depois eu vou te contar mais. do que, do que é verdadeiro. Eu vou gravar um áudio para você. Tudo aquilo que é bom, o belo e o verdadeiro, né? Então era a busca, né, que o grego entendia como a busca, sabe, que é o caminho. E o que é a verdade, né? A busca pela verdade, aquilo que se sustenta em tudo, né? Que revela princípios que são eternos, verdades, né? E a busca pela verdade, a verdade em si, ela nos desenvolve, né? Ela nos liberta e ela nos realiza. E eu acho que essa é a função, né, da transcendência, a função transcendente, que é justamente essa busca pela verdade, essa busca em que eu me desenvolvo, é uma busca em que eu me liberto de tudo, de dogmas, de regras, de coisas, de mim mesmo, do meu ego, do aprisionamento, seja lá do que for, e aquilo me realiza. Não só quando eu penso ter chegado, porque eu acho que a gente sempre pensa em ter chegado no lugar, mas é pelo caminho. Então, a espiritualidade, para mim, é um caminho. A transcendência é um caminho para a reconexão com uma essência que foi aquilo que eu falei, eu acredito que no episódio passado, 4, sobre uma identidade fundamental. Né? É. Que nós sermos a imagem e semelhança de Deus é minha identidade O fundamental. autoconhecimento é um O caminho. autoconhecimento. O autoconhecimento é um caminho para. Autorrealização. É um Né? caminho para a O transcendência. Mahalila fala da autorrealização, dessa felicidade da autorrealização como um dos caminhos. Uhum. Tem o caminho da devoção e tem o caminho da autorrealização. Ambos levam à consciência cósmica. É isso aí. É bonito. A consciência do todo, né? Às vezes a gente fala cósmico, as pessoas não conseguem entender, mas a consciência do todo. Né? Uma consciência. Mahalila, gente, é uma formação que eu tô fazendo, que é uma das terapias que eu vou integrar no meu trabalho a partir de agora e que tá sendo maravilhoso, muito gostoso. Legal mesmo. E você quer falar alguma coisa sobre consciente espiritual? Consciente. Consciente, Consciente espiritual é um termo que tem sido utilizado para inteligência espiritual. Que, assim como existe o QI, né, que media o nosso intelecto exclusivamente por essa nossa capacidade lógico-matemática. No final da década de 90, Daniel Goleman veio trazendo o conceito de coeficiente emocional, falando que a inteligência lógico-matemática não é tudo, né? Que muito pelo contrário, né? Se você não tiver uma inteligência emocional, a sua inteligência lógico-matemática muitas vezes não serve para nada, porque você não tem as habilidades necessárias para se colocar nos ambientes, para gerenciar suas emoções, para estabelecer relacionamentos, para conviver no ambiente de trabalho, por exemplo. E muitas pessoas que tinham um QI altíssimo não eram bem-sucedidas porque não desenvolviam esse QE, que é o coeficiente emocional. Alguns estudos longitudinais mostraram isso de verdade. Em Harvard existe um estudo que mostra que eles acompanharam pessoas que tinham mais inteligência emocional, né? Eles mediram isso. E depois de anos, né, verificando a carreira dessas pessoas, não necessariamente as pessoas que pontuaram maior em QI foram as pessoas bem-sucedidas. Na verdade, a pesquisa mostrou outra coisa, mostrou Às vezes que tinham maior QE eram chefes dos que tinham exatamente, maior justamente por essa habilidade. QI, porque tinha a habilidade de gerenciar ali as pessoas. As emoções e expressar bem. O que é aquela capacidade que você tem de reconhecer as emoções, tanto em si mesmo quanto no outro, e lidar com elas, né? Em diferentes situações. E hoje se tem esse conceito de inteligência espiritual, que eles chamam de QS, né? O que seria o QS? É interessante que Jung falava disso quando ele falava justamente da função transcendente, né? Que é
Você viu isso? O encontro, né, do inconsciente com o consciente. É como se o seu consciente sentasse para bater um papo aberto, honesto e amistoso com o seu inconsciente. E dali surgisse um terceiro elemento, que é uma resultante dessa interação entre aquilo que já está revelado para você, portanto o consciente, e aquilo que tem em você e você nem imagina, tanto de coisas boas, tanto de coisas não tão boas assim. E que eles batem um papo, se integram, e isso vai formar um terceiro elemento. E esse terceiro elemento... E quando eu falo muito de meditação, eu falo para você se colocar como observador. Como alguém que só observa ali os pensamentos e as emoções passando, sem se apegar a eles. É como se essa função transcendente fosse justamente esse lugar de observador que está observando o diálogo ali, das emoções e dos pensamentos. Né, do racional, do inconsciente, e que sai com um aprendizado, do intelecto, né? do QI com QE. Então, esse terceiro, que é o observador, seria justamente esse QS. Esse que consegue, é uma inteligência unitiva, que flui entre o QI, entre o QE, entre o consciente, entre o inconsciente, e que acessa uma sabedoria que acessa tanto o inconsciente coletivo, os arquétipos, etc., o campo, mas acessa também a sabedoria universal, que é a fonte, é o próprio Deus. Consegue intuir dali aprendizado, sabe? E de dentro de si também a intuição, Isso. Né? Que tem muito a ver com a criatividade, que é justamente, é como se fosse aquilo que permeia, né, o inconsciente e o consciente. Então a criatividade, né, essa parte que intui, a criatividade fundamental, ela nem está no consciente e nem está no inconsciente. É como se ela fosse ali algo que permeasse. Quando esse coeficiente espiritual ele se manifesta assim muito fortemente, quando você está diante de uma situação em que as suas experiências anteriores não servem para nada. Tipo, você recebeu um diagnóstico de câncer ou sua casa pegou fogo. Tudo que era seu foi por água abaixo. Você vai ter que começar a construir tudo de novo do zero. Você perdeu o emprego onde você trabalhava já há 35 anos e era o único plano que você tinha de vida. E meio que você não se preparou para aquilo. Os seus recursos ali, intelectuais e emocionais conhecidos, não te servem para aquele momento. É como se você tivesse que produzir do zero algo novo. E de repente você percebe que você está fluindo bem naquela situação. Que intuitivamente, sem calcular muito, você está conseguindo acessar uma sabedoria. Intuitivamente você consegue aceitar aquele novo contexto. Você acessa uma sabedoria que te faz se mover e agir. E, cara, é o seu coeficiente espiritual ali, ó. Inteligência espiritual. Sua inteligência espiritual. Que acessa uma sabedoria que você nem sabia. Que você não sabia que tinha, exatamente. E que às vezes você nem tinha, você só intuiu, gente, já trouxe. Muitos líderes espiritualistas da atualidade, tipo Eckhart Tolle, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, Siri Prembaba, falam disso, que é quando o seu ego rui, que tudo aquilo com que você se identifica vai por água abaixo, que às vezes você tem oportunidade de acessar o seu eu maior. Que é a sua essência. Né? Que é a sua essência. Porque tudo aquilo com que você se identificava racionalmente, de repente, ou prova não funcionar, ou simplesmente deixou de existir. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente de carro, perdeu a família inteira e só sobrou ela. A gente tem uma amiga ela assim. Se identificava. Então, assim, todo o senso de identificação da pessoa foi embora. E agora? Quem sou eu? Nem família eu tenho mais. Eita. É louco, né? É doido. Isso. Então, quando rui, tudo que você tinha como senso de identificação, aí é como se tudo que te restasse fosse justamente olhar para o que está por trás do ego, porque o ego já era. E o interessante é que assim, não há um culto, né?
uma valorização do tipo, precisa acontecer uma catástrofe para eu exercer inteligência espiritual. Não é isso. Exatamente. E, inclusive, no Mahalila, a gente falou sobre isso, sabe? Muitas pessoas experimentam esse despertar espiritual após uma catástrofe, por conta desse ruir do ego. Só que, qual que é a verdadeira ideia? É você ir numa jornada, avançando degrau por meio do seu desenvolvimento humano. Sim. Eu vou fazer uma conexão. Trabalhar nos estágios de desenvolvimento humano para alcançar esse desenvolvimento. Eu vou fazer uma conexão com os níveis de identidade que a gente falou. Vou só recapitular. É como se a gente conseguisse atravessar e acessar a identidade fundamental. Eu expliquei em outro podcast que existe uma identidade fundamental. É aquela essência, aquela centelha divina, a sua imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que é de virtude, que é virtuoso, tudo aquilo que há de bom em você, que reflete a imagem de Deus. Imagine então que a gente tem essa identidade fundamental. Depois, é como se fosse um núcleo. E uma camada por fora dela fosse uma identidade hereditária. Por quê? Porque você herda fatores, herda comportamentos hereditários e biohereditários. Então, na sua genética e na sua estrutura psicológica profunda, existe uma hereditariedade que já vem dos seus ancestrais. Então, existe uma identidade também ali. Por fora disso, existe uma identidade, construída, percebida, que você percebe, E existe também, por fora, uma identidade construída, não percebida. É tudo aquilo que está no seu inconsciente. Tudo aquilo que você não conseguiu perceber, mas isso também construiu, foi uma identidade construída, certo? É como se você tivesse várias identidades. Por exemplo, quando alguém te pede um documento de identificação, você pode apresentar seu RG, você pode apresentar sua CNH, você pode apresentar um passaporte, certo? A carteira da OAB, você pode apresentar uma carteira militar. É como se cada uma dessas camadas fosse uma identidade sua mesmo, um documento de identificação. Só que é como se você não fosse essas identidades separadas, porque você é você. E porque isso resulta na sua autoimagem, ou seja, na forma como você se enxerga, e isso tudo, todas essas camadas de identidade também resultam numa identidade social, como as pessoas te enxergam. Só que quando você faz o caminho da transcendência, da espiritualidade, é como se você conseguisse permear todas essas camadas de identidade e conseguisse acessar essa sabedoria, que chega lá no núcleo. E você começa a descobrir que existem coisas em você que são fundamentais, que são essenciais, que fazem parte de você. E de maneira que a tua imagem, a imagem que as pessoas têm de você e a sua autoimagem, ela não é o que você é. Porque o que você são todas essas camadas. Então, não importa, em certa medida, aquilo que você enxerga sobre você mesmo. E não importa, em boa, e eu acho que em maior medida, aquilo que o outro diz sobre você. O que importa é realmente quem você é. Enxergando a sua camada, de identidade construída, percebida, a sua camada, de identidade construída, não percebida, que representa o teu inconsciente, acessando a tua identidade hereditária, tudo aquilo que tem de bom e também não tem tão de bom assim, que vem da sua ancestralidade, mas principalmente se conectando, se entrelaçando com aquilo que está em você, que é onde a fonte mora em você, que são as tuas virtudes, os teus valores e tudo aquilo de bom que você manifesta. Não é isso aí? Que bonito. Que bonito. É o caminho da espiritualidade. O caminho da espiritualidade tem que ser... Por isso que a gente está falando sobre fruto. O caminho da espiritualidade tem que nos levar a acessar o nosso eu essencial. E quando a gente acessa o nosso eu essencial, a gente acessa o amor. Isso. E quando a gente acessa o amor, a gente transborda. Núcleo, a gente tem que trazer isso para fora. Isso, tem que transbordar. Isso. Então a grande verdade é, se você diz ser uma pessoa espiritualizada, é porque você conseguiu acessar o teu eu essencial, que está repleto de amor. Porque se a fonte está em você, você tem amor, você está cheio de amor. E aí, quando você está cheio de amor, você transborda. Essa é a ideia, esse é o verdadeiro caminho da espiritualidade. Isso aí. É isso aí? Que delícia. Aí você acenou para... Ah, tá, isso aí foi você que apertou.
Gente, eu acho que a gente vai ficar por aqui. A gente já estourou bastante, 1 hora, né? Estamos chegando a quase 1 hora e meia, tá? E obrigado aí pelos coraçõezinhos. Sim, deixa eu convidar vocês, tá? Toda quinta-feira, pela manhã, às 7h01 da manhã, eu tô fazendo um momentinho de meditação pra gente começar bem o nosso dia e pra gente dar essa conectada também com a espiritualidade, né? Então é um momentinho onde eu leio um textinho, a gente reflete sobre aquele assunto, medita, é uma coisa rápida, não vai tomar tempo do seu dia. Você pode acompanhar enquanto tá dirigindo pro trabalho, ou se você tiver tempo, dá aquela sentadinha também ali para acompanhar junto antes de sair, porque vai ser muito bom. Eu te garanto que o seu dia vai ser mais gostoso, mais tranquilo, e é só uma forma de você experienciar esse hábito de manhã cedo em um dia da semana, porque se você gostar, você pode adotar isso como prática para todos os seus dias, porque é muito bom, muito positivo. Eu não tomo mais do que 30 minutos do seu tempo, tá? Geralmente eu fico entre 15 e 20 minutos ali de meditação, de reflexão e meditação, já tudo junto. Legal. Tá bom? É isso aí. E ó, nessa quinta tem a Elza fazendo isso. A partir da semana que vem vai ter uma surpresa para vocês também, que eu vou levar um trabalho, um desafio, um movimento chamado Arena 5 e 1, onde todas as quartas-feiras, 5 e 1 da manhã, eu vou estar fazendo também reflexões. Vai ser uma tribo bem desafiadora. Eu acordo todo dia às 10 para as 4 da manhã. Por que, Israel, você trabalha longe? Não, porque eu busco fazer um trabalho chamado MMA para mim, que é de meditar, tá? Não só meditar de meditação, mas meditar de fazer reflexões sobre algo, me movimentar, então faço atividade física de manhã, e também de apreciar. E esse apreciar dura o dia inteiro, assim como meditar também e o movimentar. Ter uma vida ativa, uma vida realizadora, uma vida onde que a gente busca fazer aquilo que precisa ser feito para chegar mais perto daquilo que a gente quer. Então, daqui a pouco vocês vão saber mais sobre isso. É um projeto que vai começar semana que vem, mas essa semana, às 7h01 da manhã, na quinta-feira, você tem um encontro, tá? Com a Elza. Na fonte, a gente Na chama fonte. de na fonte, para você começar o seu dia já conectado na fonte. Então é isso aí, pessoal. Olha só, ó. Um beijo no coração de vocês e até o próximo. Até. Tchau. Tchau, tchau.